Imaginem um mundo sem internet, sem computadores. Agora, imaginem que alguém, há mais de um século, já tinha sonhado com tudo isto. Parece ficção científica, não é? Pois bem, vamos descobrir a história de Paul Otlet, um visionário esquecido cujas ideias de há 100 anos definem de facto a nossa era digital. Hoje em dia, a tecnologia está por todo o lado. Pensem na inteligência artificial, por exemplo. Já deixou de ser coisa de filmes, faz parte do nosso cotidiano. E depois temos a computação em nuvem, a tal cloud, que é a espinha dorsal invisível de quase tudo o que fazemos online. É difícil pensar em algo que pareça mais do século XXI, certo? E, claro, a tecnologia que está na boca de toda a gente, a IA generativa, dá a sensação de que estamos mesmo a viver na fronteira do futuro, no pico da inovação. Mas e se a base para tudo isto não for assim tão recente? E se os seus conceitos mais fundamentais tiverem, na verdade, mais de 100 anos? É precisamente aqui que a nossa história fica interessante. Muito bem, vamos a isso. Vamos recuar no tempo para conhecer Paul Otlet, o visionário belga lá na viragem do século XX, muitas vezes chamado o pai da ciência da informação. E ele deparou-se com um problema que, olhem, nos é estranhamente familiar. Otlet olhou para o mundo e viu uma inundação, mas não era de água, era de papel. A quantidade de livros, jornais e documentos estava a ficar fora de controlo. E, nas palavras dele, esta avalanche de informação podia ser destrutiva como um dilúvio ou, se fosse bem canalizada, podia ser uma fonte de progresso incrível. Para tentar domar este dilúvio, Otlet basicamente inventou uma disciplina inteira, a documentação. A ambição dele era, no mínimo, colossal. Nada mais, nada menos do que criar um sistema para organizar todo o conhecimento humano. Então, a pergunta é: como é que se faz uma coisa destas numa era sem computadores? A solução dele foi ao mesmo tempo de uma escala inacreditável e de uma simplicidade genial. Uma vasta rede feita de fichas de cartão. O processo era extremamente meticuloso. Primeiro, recolher tudo o que existia. Segundo, pegar nos livros e artigos e desconstruí-los em factos individuais. Terceiro, dar a cada facto um código único, uma espécie de bilhete de identidade. E o quarto passo, o verdadeiro golpe de gênio, criar ligações entre as fichas, formando uma autêntica teia de conhecimento. Este projeto monumental tinha que ter um nome à altura. Claro, o Repertório Bibliográfico Universal, ou RBU. O nome diz tudo, não é? A visão dele não era local, não era nacional, era planetária. E reparem neste pormenor, que é fantástico. Cada pequena peça deste puzzle gigantesco, cada ficha, tinha um tamanho padronizado, 7,5 cm por 12,5 cm. Pensem nisto. Este pequeno retângulo de cartão era, na prática, o pixel da sua rede global de conhecimento. Mas vamos um pouco mais fundo, porque o mais fascinante não eram as fichas de cartão em si, mas sim os conceitos que estavam por trás delas. Ideias que eram quase proféticas. Otlet não estava só a organizar o passado, ele estava a imaginar o nosso futuro. Otlet tinha uma prática que chamava decoupage. O que é que ele fazia? Cortava, literalmente, páginas de publicações para reagrupar os pedaços de informação e criar novos dossiês. Ora, ligar pedaços de informação de sítios diferentes soa familiar. Pois é o conceito exato por trás do hipertexto, a base de toda a World Wide Web. A visão dele era de uma clareza assustadora. A pensar na tecnologia da sua época, o rádio, Otlet descreveu um futuro em que o conhecimento estaria disponível em qualquer lugar, para qualquer pessoa, com o simples toque de um botão. É impressionante. Portanto, o ponto é este. Sem computadores, sem internet, Paul Otlet estava a conceptualizar uma rede global e on-demand de acesso à informação. Era como se ele estivesse a descrever a Google e a Wikipédia juntas, mas a funcionar com fichas de cartão e operadores humanos. Mas a visão de Otlet não era só sobre o acesso à informação. Ele preocupava-se, e muito, com a qualidade e o propósito dessa informação. E as inquietações dele, de há 100 anos, vão parecer que foram escritas ontem à noite. Otlet alertou para o perigo da propaganda, para o problema das notícias falsas, para a influência do dinheiro sobre a imprensa e para o uso da informação para aquilo a que ele chamou lavagem cerebral. Se parece que estamos a ler as manchetes de hoje, é importante lembrar, isto foi escrito há quase um século. A sua luta idealista pelo conhecimento universal colidiu de frente com a dura realidade do seu tempo. Enquanto ele construía um arquivo para unir o mundo preparava-se para a guerra. O contraste é gritante. De um lado, o projeto para preservar todo o conhecimento, do outro, poucas décadas depois, as fogueiras em Berlim a queimar 20.000 livros num ataque direto à liberdade intelectual que ele tanto defendia. O que nos deixa com uma última questão para refletir.
A rede com que Otlet sonhou existe hoje e é muito mais poderosa do que ele alguma vez imaginou. Mas será que conseguimos concretizar a utopia dele, a tal irrigação benéfica? Ou será que, no fundo, apenas construímos uma máquina muito mais eficiente para o dilúvio de informação que ele tanto temia? A resposta, talvez, ainda esteja a ser escrita.